Júlio Filho, o locutor amigo da cidade, entrevista. Muito bem, Itaenga FM, Itaenga Notícias, é o seu jornal do meio-dia. Por aqui a gente tem sempre aquele conversando sobre todos os assuntos que possam interessar a nossa população, no campo da saúde, da educação, da agricultura, da política, da segurança pública. É um programa que abre as portas para todo ele, né? Quer seja da oposição, da situação, segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª via, por aqui passa todo mundo, porque cada um vai se responsabilizar pelas suas falas, né? E hoje eu recebo o vice-prefeito do município, eu sempre digo aqui com intimidade que Estênio Ferreira, ele foi criado aqui na rádio, né? Ele saiu aqui dos bastidores da rádio, hoje é um político aí atuante, sucedido em nosso município, e já faz um tempo, né, que eu não converso com ele. Eu acho que nesse ano eu não tive um dedo de prosa ainda com Estênio Ferreira, mas hoje ele está aqui para cumprir a sua promessa, que eu convidei algumas vezes. Ele disse, em breve eu chego por aí, não se preocupe. Hoje ele está cumprindo com a sua promessa. Boa tarde, vice-prefeito Estênio Ferreira, como é que o senhor está? Boa tarde, Júlio. Estou muito bem, graças a Deus. Quero cumprimentar você, em seu nome, saudar o querido presidente da Rádio Itaenga FM, Manuel Antônio, agradecer pelo espaço e dar um abraço especial no povo de Lagoa de Itaenga que nos escuta nesse momento. Como você falou, a minha origem também tem relação com a Rádio Itaenga FM. Desde muito cedo eu sempre gostei de estar aqui, participando das programações, contribuindo com os meus comentários. E eu sempre digo que a rádio foi e continua sendo uma plataforma fundamental na minha vida pública, porque enquanto eu estou aqui nesse exato momento, tem centenas de pessoas nos ouvindo, inclusive na zona rural. Então é sempre muito bom chegar aqui. Fazia um bom tempo que eu não concedi uma entrevista a você, acredito que esse ano ainda não tinha vindo aqui, mas chegamos no final de maio, não é? Daqui a pouco conclui-se o primeiro semestre de 2026 e eu entendo que é muito importante conversar com o povo. Primeiro porque eu já sempre vim, independente de exercer cargo político ou não, como disse anteriormente. E na condição de vice-prefeito do município, aí é que a responsabilidade aumenta, né? De você ter que conversar, de ouvir as reivindicações da população e trazer também para esse momento aqui de debate. Estou à sua disposição. Eu tenho percebido, desde que o próprio Estênio, né, ele, muito antes mesmo dele hoje estar exercendo um cargo eletivo, que ele não tem parado no lugar. Ele fica por aqui, por Lagoa de Itaenga, vai para Recife, vai para Brasília, onde tiver movimento de políticas, né, ele está envolto. E na condição de cargo hoje eletivo, vice-prefeito, o senhor não tem parado, né, vice-prefeito Estênio? O senhor tem se deslocado constantemente daqui de Lagoa de Itaenga para Recife, para Brasília. Conta um pouquinho aí do que você tem feito nesses dias, né, nas suas andanças em busca, inclusive, de investimentos, recursos para Lagoa de Itaenga. Veja bem, quem tem a origem familiar que eu tenho, tem que correr atrás das coisas. O não, a gente já tem. Eu sempre digo isso. Então, não vejo nenhum problema de bater na porta daqueles que podem ajudar a minha cidade. E também a gente aproveita essas oportunidades para adquirir conhecimento. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira do ser humano. E você não pode ficar com esse conhecimento agregado somente em si. É preciso compartilhar com outras pessoas também. Em fevereiro eu tive a oportunidade de ir para uma formação em São Paulo, promovida pelo Renova BR, com a Organização dos Estados Americanos, onde a gente discutia governança, democracia, política, responsabilidade com os gastos públicos. Então, todas essas participações que tenho
ao longo dos anos, porque não é uma coisa que acontece somente de agora no exercício do mandato, coloca no meu entendimento que a gente de fato precisa gerenciar as coisas com organização, planejamento, transparência, para que quem está na ponta tenha o objetivo alcançado. Há poucos dias, acredito que aproximadamente 3 semanas, estive em Brasília. Na ocasião, fui acompanhado de parte da diretoria da Associação Assim. Quero inclusive mandar um abraço à presidente Rosnete. Passamos por alguns ministérios, apresentando o trabalho que tem sido desenvolvido em Lagoa de Itaenga, no campo da agricultura orgânica, e finalizamos no gabinete do deputado federal Mendonça Filho, onde naquela ocasião ele anunciou que o nosso município estará sendo contemplado com mais uma emenda parlamentar do seu mandato, no valor de R$500 mil, para a compra de um raio-x digital e outros equipamentos na unidade mista Josefa Cavalcante de Petribu. Então, se eu faço esse percurso todo sem mandato ao longo do tempo, é claro que no exercício do mandato que o povo me deu, porque eu também fui votado, Júlio. Vez ou outra alguém disse que eu não tive voto. Eu fui votado. Quando o povo foi à urna digitar 10, apareceu a foto do prefeito e do vice-prefeito. Então, nós inclusive chegamos a ser diplomados pela Justiça Eleitoral. Consequentemente, todos nós somos responsáveis ou fomos alcançados por aqueles 8.417 votos. Até o último dia desse mandato, 31 de dezembro de 2028, você vai ver o vice-prefeito sendo participativo. Agora, claro, em alguns momentos você tem que dar uma recuada, entendeu? Para recalcular a rota. Mas eu sempre estou ativo, participando, visitando as instituições, as associações que temos no município. Ontem mesmo eu fui abordado por uma funcionária efetiva de uma das nossas escolas, que me disse o seguinte: vice-prefeito, nós estamos com saudade de recebê-lo na nossa escola. O senhor nunca mais chegou por lá, inclusive o senhor é o único que aparece por lá. Eu estou devendo novamente a visita, pode ter certeza que vou. Por quê? Na campanha eu preguei que seria um vice-prefeito participativo. Então, a responsabilidade agora está sobre mim, não é? O povo cobra e, na medida do possível, a gente vai participando. E em relação à sua parceria com o então deputado Mendonça Filho, inclusive hoje ele vai estar visitando Lagoa de Itaenga, né? Fala aí da agenda dele em Lagoa de Itaenga e desses investimentos, né? Dessas emendas, esses recursos que ele já determinou aqui para o município, essa sua parceria que está selada já há um bom tempo. Pois é, a gente vem no entendimento há pouco mais de um ano de ajudar o deputado federal Mendonça Filho. Eu já disse por N vezes como foi que aconteceu essa articulação, quem participou dela, inclusive. Então eu acredito que nem preciso estar dizendo novamente tudo que aconteceu ao longo desse período. E vou trabalhar como tenho feito, mas vou intensificar esse trabalho para que a gente consiga dar uma parcela de contribuição ao mandato de Mendonça, tendo em vista que ele tem sido muito correto com o povo de Lagoa de Itaenga. Ele destinou R$500 mil ano passado, agora mais R$500 mil, tem ajudado muitas mães de família na área da saúde aqui, entendeu? Eu, ao lado também do deputado estadual Gustavo Gouveia, com quem firmei um compromisso recentemente, tenho conseguido atender muitas demandas de pessoas que me procuram nessa área da saúde, e a gente tem dado essa atenção. Então, na política, por mais desafiadora que seja a missão, você tem que ter palavra e cumprir com a palavra que deu. E eu estou cumprindo com Mendonça Filho, desde o início, a palavra que dei. Não sei quantos votos ele vai ter no município, mas ele sabe que pode contar comigo como soldado para a gente ir na casa das pessoas, apresentar o trabalho que tem sido feito, entendeu? Mais tarde ele vai estar aqui, nós temos organizado essa agenda, fazer algumas visitas a algumas pessoas que têm sido atendidas por nós e também a algumas instituições do município.
Então o meu deputado federal é Mendonça Filho, foi governador de Pernambuco, o povo de Lagoa de Itaenga conhece muito bem, foi ministro da Educação, é uma pessoa que tem se destacado a nível nacional e internacional, porque quando você procura informações de Mendonça, ele está sempre nas instituições do mundo inteiro, sendo convidado para formações, para palestras, para conferências. Então eu não estou trazendo para Lagoa de Itaenga um desconhecido, mas sim uma pessoa que o povo já conhece. Inclusive, ano passado, no dia da Corrida dos Jiricos, ele esteve aqui e ficou muito surpreendido com a recepção das pessoas. A atenção que recebeu daqueles amigos que o encontraram nas ruas e o identificaram. Esse é o ex-governador Mendonça Filho. Essa é a pessoa que foi vice-governador de Jarbas Vasconcelos e que tinha uma relação muito grande com Lagoa de Itaenga no passado e através do meu mandato agora volta a ter, e pode ter certeza que da mesma forma que ele ajudou em 25 e em 26, eu vou estar cobrando a partir de 27 para que a gente consiga fazer novas parcerias e trazer investimento para o município. E o interessante que eu tenho observado, vice-prefeito, é que você conseguiu com que esse político tão renomado, né, tenha uma presença maciça em território de Lagoa de Itaenga, como você bem falou aí, participando, né, de momentos importantes de Lagoa de Itaenga, momentos festivos, e ele, né, fazendo um esforço, porque quem conhece aí o próprio Mendonça Filho, né, ele é aquele político que para as cidades pequenas do interior, a gente só sabia da existência dele ali quando ele colocava a sua cara nos meios de comunicação da capital. Veja bem, Júlio, às vezes um ou outro questiona essa minha aliança política com o deputado federal Mendonça Filho e com o deputado estadual Gustavo Gouveia. Mas isso é muito simples de explicar. Primeiro, a destinação dos recursos, que é fundamental para ajudar o governo municipal. Depois, a atenção que tem sido dada às pessoas de Lagoa de Itaenga, como disse, principalmente na área da saúde. Você acha que é fácil para mim alguém chegar na minha porta me pedindo uma ajuda e eu não ter nenhuma parceria? Eu tenho que ter alguém que abra uma porta para que eu possa entrar para ajudar a população. Essa semana, inclusive, eu enviei para a Secretaria de Saúde do município um ofício fazendo um pedido de informação sobre a reabertura do bloco cirúrgico da unidade mista Josefa Cavalcante de Petribu. Por quê? Porque ao invés da gente estar resolvendo procedimentos cirúrgicos em outros municípios, a gente pode resolver em Lagoa de Itaenga. Então, se Mendonça, se Gustavo não tem ajudado o vice-prefeito, e claro, no caso de Gustavo não é somente o vice-prefeito, tem também os vereadores Dr. Napoleão, Eliel da Guarda, Rosemary, Rodrigo Barros e Dudu Milóia. Onde é que a gente ia resolver essas situações das pessoas que nos procuram? A gente tem que buscar uma parceria, entendeu? Tem o grupo do ex-prefeito, ou melhor, do ex-deputado Chaparral, que também dá um suporte grande aqui nessa área. Então, a população que precisa do atendimento não reclama da parceria do vice-prefeito, não. Porque sabe que quando procura o vice-prefeito, no dia que eu posso ajudar, eu ajudo. No dia que eu não posso, eu explico o porquê de não poder ajudar. Agora, quantas mães, quantas pessoas têm sido atendidas por nós aqui? Justamente pela parceria que nós fizemos, entendeu? Agora, é um trabalho cansativo, porque gera um custo para a gente, gera um desgaste físico, e é por isso que, assim como os vereadores têm pedido, eu também solicitei que a gente precise chegar no entendimento e colocar novamente esse bloco cirúrgico para funcionar. Fazer laqueadura, cesariana, hérnia e outras pequenas cirurgias aqui. Entendeu? Agora, qual é a dificuldade, vice-prefeito, de esse bloco cirúrgico não ser reativado até os dias atuais? Veja, eu não posso ser irresponsável em dizer que é porque não querem reabrir. Não é isso. Há uma despesa para que esse bloco seja reaberto. Agora, a gente precisa colocar em pauta o que é prioridade. Reabrir um bloco cirúrgico numa cidade como Lagoa de Itaenga é algo de extrema prioridade.
entendeu? E o bloco está fechado há 1 ano e 7 meses, desde a gestão passada, quando perderam a eleição, em meados de outubro, fecharam o bloco cirúrgico. E nós, eu digo nós porque eu também fui eleito nessa chapa, não conseguimos até o prezado momento reabrir. Eu conversei com a secretária no início do ano, perguntei quando seria reaberto, ela me disse depois do carnaval, nós já vamos para o São João. Um médico da região entrou em contato comigo, pediu que eu fizesse a ponte para conversar com a Secretaria de Saúde, para ver a possibilidade de vir prestar esse serviço aqui. Eu fiz, passei o contato, então a minha parte eu fiz. E como as pessoas me procuram, eu tenho que cobrar também. Porque amanhã ou depois a minha mãe, a minha esposa, a minha irmã pode precisar desse bloco cirúrgico. Não é somente o povo não, é a nossa família também, porque nós moramos aqui. Eu moro em Lagoa de Itaenga há 25 anos, Júlio Filho. Então fica muito difícil para mim dizer que na gestão passada as coisas aconteciam e nessa da qual sou vice-prefeito eu não poder cobrar. Agora, cobrar com responsabilidade, cobrar com devido respeito, sem agredir as pessoas, qual é o problema de fazer um pedido de informação? Nenhum problema. Até porque, além de ser cidadão do município, eu também fui autoridade constituída através da população. Eu quero que as mães de família façam cirurgias em Lagoa de Itaenga. Que os pais de família sejam atendidos aqui. Mas enquanto isso não acontece, podem contar com o vice-prefeito, porque a gente arruma um lugar para fazer e o povo é atendido. Algumas vezes, em discurso na Câmara Municipal de Vereadores, o doutor Napoleão, né, que inclusive já tem uma grande parceria também com o vice-prefeito, que você chegou a ser ali assessor dele, né, na Câmara Municipal, e nas suas falas, quando se falou dessa questão de cirurgia no município, ele declarou que não seria tão viável assim fazer a reabertura do bloco cirúrgico, porque o médico vai fazer a cirurgia aqui e depois vai embora. Aí, quando deu um erro na cirurgia, como é que vai contactar com o médico? Mas não tem aquela questão também que esse que vai fazer a cirurgia, ele não poderia muito bem ter residência em Lagoa de Itaenga, ter residência em alguma cidade da região? Júlio Filho, veja bem, nós não estamos dizendo aqui que o bloco cirúrgico tem que ser reaberto do jeito que está. A questão não é essa. Precisa de melhorias, claro, na estrutura, na compra de novos materiais, de equipamentos, de ter que ter um anestesista, de ter que ter um cirurgião, toda a equipe. Há um custo para isso. A gente sabe. Não vai resolver de hoje para amanhã. O que a gente está pedindo é uma previsão. O que é que está acontecendo para não ter sido reaberto ainda? Doutor Napoleão tem razão. E apesar dele ser meu amigo, essa justificativa também não é muito plausível, porque na gestão passada fazia, da qual ele era vereador do mandato da ex-prefeita Graça do Munho. Então, se na gestão passada fazia, doutor, vamos pensar direitinho, por que na nossa ainda não está fazendo ou não vai ser feito? Entendeu? Se o médico... Porque, assim, particularmente, o médico que eu lembro que morou em Lagoa de Itaenga foi doutor João Inácio. E há muito tempo. Mas doutor Zé Neto, que já atendeu na unidade mista, ele sempre fazia o procedimento cirúrgico e quando chegava o horário dele, ele ia embora. Então, assim, se agora a gente vai ter que fazer com que o médico more no município, tudo bem. Mas o que eu estou questionando é por que fazia antes e agora não está fazendo. Então, doutor Napoleão, assim como os demais vereadores, são pessoas responsáveis, têm coerência nos seus discursos, mas a gente precisa alinhar isso. Por quê? Porque quem está precisando do serviço é a população, entendeu? Olha, vice-prefeito, os vereadores, nós vamos reabrir. Agora, do jeito que está, não tem condições. Apresente a situação que está, para que a gente possa justificar o povo. Minha gente, olha, não foi reaberta ainda por causa dessa situação, por causa dessa falta de estrutura na unidade, entendeu? Mas a gente não pode ficar sem uma resposta. Por quê? Porque nós somos abordados todos os dias. Eu entendo o posicionamento do vereador Dr. Napoleão, mas a gente precisa alinhar isso aí, entendeu?
nós não vamos fazer em Lagoa de Itaenga procedimento cirúrgico de grande porte, mas uma hérnia, uma laqueadura, uma cesariana, com responsabilidade, com compromisso, dá para fazer, entendeu? E é isso que a gente deseja. Quero aproveitar também aqui, sendo porta-voz do povo, Estênio Ferreira Bento, dessa rádio, desse programa de rádio, né, que tem atingido aí a massa, o povão, tanto da zona rural como da zona urbana, que, vez por outra, a gente tem recebido aqui, o ouvinte entra no ar e faz reclamação, área da saúde, por exemplo. Eu não sei como é que está a realidade das unidades básicas de saúde na questão de medicamentos e também na farmácia do município. Mas o próprio povo ligou para mim nesta semana, por exemplo, para reclamar da falta de medicamentos, né, em unidade básica de saúde, na própria farmácia, que já faz um mês e meio, e as pessoas vão lá buscar e nunca tem remédio. Você tem recebido informações dessa natureza? E outra demanda também, que ultimamente nós temos também recebido nesse programa reclamações na questão tocante ali à iluminação pública, né? São diversos os bairros que hoje têm aí sofrido por falta de iluminação pública. Um dos lugares que está sendo muito mais afetado também é ali o sítio Açude de Pedra, que o morador lá, que é o porta-voz também do povo, né, o irmão do saudoso Pedro Epifânio, veio aqui esse programa, veio aqui ao vivo e falou que lá mesmo tem 10 postes, que não tem mais iluminação ali perfeita, a iluminação toda queimada ali, as lâmpadas todas queimadas. Aqui no bairro de Matadouro tem muitos pontos também de iluminação e fora outras localidades. Então eu já vou entregando essas demandas suas, essas demandas aí para que você entregue aí ao prefeito, aos que representam ali os departamentos, né, que atendem a população. Júlio, veja bem, quando a gente toca num assunto como esse, a gente precisa deixar bem claro que não significa dizer que não reconhece o esforço dos profissionais da área da saúde. Porque nós temos muitos profissionais comprometidos nas UBS, na unidade mista Josefa Cavalcante de Petribu, na sede da Secretaria de Saúde, entendeu? Atendendo a população, vendo uma forma de resolver as demandas. Eu sempre disse aqui, e não vou deixar de dizer, que a Secretaria de Saúde, Deise, trabalha, até porque a gente encontra ela na rua. Eu estou na rua, então quem está na rua vê as demais pessoas. Eu sempre vejo a secretária para cima, para baixo, trabalhando, buscando resolver uma situação ou outra. Agora, precisa ajustar essa comunicação com a Câmara, precisa ajustar essa comunicação com as demais lideranças do grupo, que são procuradas pela população, para a gente poder explicar ao povo, entendeu? Porque ela sozinha também não consegue fazer tudo. Mas se alinhar tudo isso com o grupo político, fica mais fácil, a carga fica menor, entendeu? Então, assim, eu não vou tocar no mérito da questão dos medicamentos, porque eu não tenho ultimamente visitado as UBS. Mas eu sei que para comprar medicamento no município, também você não compra por conta própria. Tem todo um processo licitatório, tem a questão do pagamento dos fornecedores, entendeu? É algo que tem todo um processo burocrático por trás disso. Mas se está faltando, então a Secretaria de Saúde precisa se posicionar. O porquê da falta? O que é que está acontecendo? Foi o processo que não ficou pronto ainda? É o pagamento que ainda não foi feito? De repente tem alguns medicamentos que são até assim complexos. Eu não tenho muita linguagem da área da medicina, mas tem medicamentos que são de doenças assim bem difíceis de tratar. E o município nem sempre consegue atender essa demanda. Mas explicando direitinho, conversando com a população, vindo aqui na Itaenga FM, indo na Câmara de Vereadores, que é onde os vereadores cobram muito, né? Eu acredito que a gente consegue reduzir os ruídos que a gente encontra por aí, inclusive nas redes sociais. Você vai agradar todo mundo? Não. Eu não estou pedindo aqui para agradar todo mundo, até porque eu também não agrado a todo mundo. Mas a gente, como agente público, tem o compromisso de dizer à população o porquê do serviço não está acontecendo. E se está acontecendo, o porquê de algumas falhas, não é? Que é algo que acontece não somente em Lagoa de Itaenga, que é uma cidade pequena. Você vai na cidade do Recife, nem sempre o atendimento é de imediato. Você vai no hospital particular, você tem que esperar, entendeu?
tem a classificação daquilo que é de imediato e daquilo que dá para esperar mais um pouquinho. Agora, claro que se a população vinha tendo o atendimento na questão dos medicamentos e passa uma hora ou outra não ter mais, alguma coisa aconteceu. E se aconteceu, a gente precisa saber o que foi. A hora da verdade. Sobre a questão da iluminação, interrompendo você, eu também tenho sido muito questionado. Inclusive, essa semana passada eu presenciei. Eu convido você também a dar um passeio, principalmente na parte da noite. Ah, né? mas eu ando. Chamar Nado que parece que faz parte do departamento de iluminação, para ele observar os pontos, né? Porque o povo está reclamando muito. Eu quero até mandar um abraço para Nado, porque Nado está muito calejado. É que as pessoas têm sempre colocado essa questão. Nós pagamos pela iluminação pública quando nós pagamos a energia elétrica, e hoje quem responde pela iluminação pública é justamente a prefeitura. Quando eu digo que nada está muito calejado é porque eu sei que a população cobra muito dele, mas eu também vejo ele trabalhando, pendurado num poste ali, juntamente com os companheiros da área dele. Agora, nem tudo depende de nada, não é? Como disse, depende de todos esses processos de aquisição de lâmpadas, etc. Às vezes você tem até a lâmpada, mas os demais equipamentos do poste precisa de uma maior atenção, precisa ser trocado, aquela coisa toda. Eu ando na cidade, eu vejo. Essa semana que passou, inclusive, eu percebi que a principal aqui, Avenida São Sebastião, seguindo até a Rua Manuel José da Silva, centro de artesanato, deu uma melhorada grande em relação à iluminação. Mas quando a gente vai para as ruas paralelas, nos bairros, ainda é uma dificuldade muito grande, entendeu? Então, isso também precisa de uma explicação. Seria até bom que você convidasse Nado, o coordenador da iluminação pública no município, para vir aqui, para que o povo não ache que é má vontade dele, entendeu? Vou intimar ele, o Nado. Alô, Nado, fica atento, viu? Vou chamar você aqui para falar da realidade, das previsões de fato, resolver essas pequenas questões. Inclusive, vice-prefeito, quando eu vim aqui para a rádio, aí eu encontrei uma cidadã que ela mora ali por trás do chafariz. O ponto de referência principal é justamente por trás da casa de Deca da Água. Ali tem uma pequena rua de nome Maria Anunciada de Araújo. E essa cidadã, ela falou, rapaz, aqui tá às escuras, né? Acho que é 1 ou 2 postes que está ali com iluminação praticamente queimada, que fica... Essa rua fica ao lado praticamente daquela Assembleia de Deus do bairro do Matadouro. E ela me abordou logo. Olha, já é a terceira vez que ela me aborda. Anuncie na rádio, chama aí as autoridades para ver que a gente está vindo aqui às escuras nesse pequeno bequinho aqui. Eu acredito que o que esteja faltando é uma prestação de contas à população e ao grupo político que dá sustentação ao governo. Por quê? Porque a gente escuta frequentemente a reclamação da população, mas a gente precisa ter noção do porquê as coisas não estarem conseguindo serem resolvidas, entendeu? Para que a gente possa, como disse, repito, passar essa informação à população. Quando o vereador manda um requerimento para a prefeitura, ele precisa de uma resposta. Quando o vice-prefeito manda um ofício, ele precisa de uma resposta. E se a resposta do ofício que eu enviei essa semana chegar, pode ter certeza que eu vou vir aqui dizer, olha minha gente, não reabriu ainda por esse motivo, mas vai ser reaberto, entendeu? Agora, quando você não conversa, política é a arte da articulação, do diálogo, entendeu? Quando você não conversa, quando você não procura alinhar com as lideranças, aí fica tudo solto. E por esse motivo o desgaste é maior, entendeu? Mas a população está no seu direito de cobrar, até porque ela nos elegeu. E nós dissemos que faríamos diferente, entendeu? E além disso, a população paga os seus impostos. E a gente sabe que por mais que tenha melhorado muito ao longo dos anos essa questão da segurança em Lagoa de Itaenga, vez ou outra tem uma situação que essa questão da iluminação pública também pode contribuir para que as coisas ruins aconteçam. Então, para a gente evitar problemas, é importante alinhar melhor essas coisas, explicar ao povo porque não foi possível ainda trocar essas lâmpadas dos bairros do município. Qual é o problema? É um problema junto à Neoenergia? É uma dificuldade no processo de licitação? É recurso que não tem para pagar o fornecedor?
É basicamente isso, que são coisas básicas, repito, para a gente poder passar a informação com transparência. Seria muito importante até que essas informações fossem enviadas para cá, para o teu programa, porque você, que não é vereador, que não é político, acaba sendo cobrado pela população por ser o comunicador da cidade. Então você assume uma responsabilidade muito grande. Se chegar aqui um relatório da Secretaria de Educação, da Secretaria de Obras, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, vai ficar mais fácil. Por quê? Quando a reivindicação aparecer na rádio, Júlio Filho vai dizer, olha, mas o secretário mandou aqui a informação dizendo que esse serviço não aconteceu por causa disso, mas a partir de tal dia vai acontecer. Qual é o problema? Há crime nisso? Nenhum. Informação nunca é demais. Conhecimento é muito importante. E a gente precisa, minha gente, entender que é nosso papel mesmo. Cobrar, reconhecer quando é feito o serviço, entendeu? E caminhando, porque dessa forma todo mundo ganha. Estênio, no meio do advento de redes sociais, tem aí sites, blogs da região que acompanham o movimento político a nível Brasil, a nível estadual, regional, a nível local. E ultimamente a gente tem visto ali sites, blogs, mídias sociais falando diretamente sobre você, a sua relação com o próprio prefeito Dimas Natanael. O que é verdade, o que é boato, como é que está a sua relação aí com o atual gestor do município, onde você fez campanha, se elegeu, ele prefeito, você vice, onde o intuito era mostrar à sociedade, mostrar ao eleitorado que mudar era urgente. Hoje, qual realmente é a situação de vocês dois, que a gente tem acompanhado aí essas mídias, acompanhado tudo que envolve aí essa questão de redes sociais também, a hora da verdade, o que é verdade, o que é boato, fique à vontade. Veja bem, Júlio, está muito claro que existe um distanciamento entre o prefeito e o vice-prefeito, entendeu? Primeiro, o prefeito, além de prefeito, ele é empreendedor, então ele tem as ocupações dele, como eu também tenho as minhas ocupações, embora não seja empresário. Então nem sempre a gente vai estar se comunicando, nem sempre a gente vai estar na casa de um e de outro. Esse distanciamento político do qual estou mencionando se dá pelas influências de terceiros que acabam, de certa forma, contribuindo para que isso aconteça, entendeu? Eu sempre tive consciência que seria o vice. Eu nunca entrei dizendo que, na prática, eu seria o prefeito. Não. Eu sempre fui aquele que tentei construir pontes, eu sempre fui aquele que tentei puxar para o diálogo, porque eu vivo nisso há muito tempo. Eu faço política há mais de 10 anos. Eu nem votava ainda, quando já militava na política. Porque é algo que você entende assim, é a mesma coisa quando o camarada gosta de música. Ele diz, eu nasci para gostar de música. Pronto, eu nasci para gostar de política. E isso significa dizer que na política a gente concorda, a gente diverge, a gente acha ruim, a gente gosta. Isso é natural, isso faz parte do processo. O que é que deve acontecer, no meu ponto de vista, na vida de qualquer político? É você ter maturidade para reconhecer que errou e corrigir, e ter maturidade também para descartar aquilo que vem aos teus ouvidos como algo bom e como algo negativo. Então, esse distanciamento não aconteceu das últimas semanas para cá, é algo que vem acontecendo desde o início da administração, e eu venho sentindo isso na pele, entendeu? Recentemente eu estive na posse do Conselho Municipal da Pessoa Idosa e do Conselho da Pessoa com Deficiência. Eu fui convidado a fazer parte da mesa. Eu estava lá ao lado do presidente da Câmara e de outros vereadores. Quase que eu não falo na solenidade. Inclusive, na segunda solenidade, o mestre de cerimônia é o meu amigo Moisés Lins. E Moisés passou por esse constrangimento, porque meu nome não constava na relação. Eu tive que me impor
dizer assim, olha, eu vou falar, viu, minha gente? O prefeito não está presente, eu sou o vice-prefeito, então eu preciso falar, porque as pessoas vão embora daqui a pouco pensando o seguinte, o vice-prefeito nem quis falar, o vice-prefeito nem se importa com o assunto, o vice-prefeito foi omisso. E isso eu não tolero que aconteça. Até porque a lei orgânica diz que na ausência do prefeito o vice representa. Então assim, por que eu não iria falar nesses atos? Antes eu falava, aí depois começaram a cortar minha fala. Antes eu recebia convite para participar das solenidades, depois deixei de receber. Passei a receber questionamentos. Por que convidar Estênio? Por que mandar Estênio ir? Oxente, Estênio foi eleito também. Inclusive eu fui em muitos eventos a pedido do prefeito. Lá no início ele ligava para mim dizendo, Estênio, você pode me representar? Vou, prefeito. Você pode ir em tal reunião? Vou, prefeito. E sempre falei, estou aqui representando o prefeito. Por quê? Porque o prefeito tem muitas atribuições. O prefeito precisa cuidar de uma prefeitura que tem mais de 1.500 funcionários, toda a parte burocrática que envolve esse processo, e também tem que cuidar das coisas dele, porque eu tenho certeza que ele não quer viver de prefeitura. Ele é um homem trabalhador, quer continuar trabalhando, fazendo as coisas dele do jeito que ele gosta, então ele tem que dividir o tempo. E eu, desde o início da campanha, foi dito que eu ajudaria nesse sentido, de auxiliá-lo, de representá-lo, mas nunca de decidir por ele. Eu nunca decidi por ele. Nunca decidi por ninguém, eu decido por mim, entendeu? Inclusive eu quero fazer menção aqui a questão do concurso público do município, porque eu apanhei muito desde o ano de 2025 em relação a esse concurso. Chega sempre aqui os concursados que ainda não assumiram os seus cargos e menciona o prefeito e o vice que tanto defendia a posse dos concursados e hoje estão em silêncio. Essas são as falas que os concursados vêm aqui esse programa e falam dessa maneira de vocês. Eu não defendia não, eu defendo. Eu sempre defendi. Agora, eu muitas vezes me ausentei das redes sociais e da rádio, mas eu sempre defendi. No dia 2 de janeiro de 2025, quando eu cheguei no primeiro dia de expediente, eu era secretário de governo, além de vice-prefeito, já tinha uma comissão da prefeitura me esperando. Não foi esperando o prefeito não, foi esperando o vice. Por quê? Porque o vice na campanha falou que Dona Graça, além de manter contratos, podia também convocar os concursados. E é verdade. Você dá para contratar, agora claro, não dá para contratar tanto. Mas você pode contratar uma porção e manter também cargos comissionados e passar a chamar o pessoal do concurso, porque independente de ser de Lagoa de Itaenga ou não, o concurso foi feito e esse povo foi aprovado. O que foi que eu fiz naquela ocasião? Recebi a comissão, me coloquei à disposição para fazer a ponte, viu? Não foi para decidir a convocação de ninguém. E passei o ano todo, praticamente até meados de outubro, quando eu fiquei no cargo de secretário de governo, dizendo ao pessoal, minha gente, vamos sentar, vamos planejar, vamos chegar num denominador em relação ao concurso, porque esse pessoal está nos cobrando, inclusive, alguns faltando até com respeito a gente. E eles não podem entender que a gente não está chamando porque não quer, a gente precisa dar uma justificativa, entendeu? Agora, eu também não posso deixar de reconhecer que convocações foram feitas do ano passado para cá. Inclusive esse ano já foram feitas convocações. Mas o que o pessoal do concurso cobra muito é um posicionamento oficial acerca de um cronograma, uma previsão. Por quê? Porque daqui a pouco fazem 2 anos. E aí, se não me falha a memória, o prefeito me parece que ainda pode prorrogar por mais 2 anos. Só que pelas contas, antes de terminar o mandato, ele vai ter que convocar todo mundo. Entendeu? Então, uma hora ou outra, essa convocação vai ter que acontecer. Eu me lembro de um rapaz que passou para a Guarda Municipal. Se não me falha a memória, ele é do Rio Grande do Norte. Me perdoe se eu estiver errado, mas eu acredito que ele é do Rio Grande do Norte. Não, ele é de uma cidade distante aqui do Pernambuco e me parece também que tinha passado no concurso do Rio Grande do Norte. Uma coisa assim. E ele foi conversar comigo na prefeitura. E eu confesso a você que eu não chorei para não ficar com vergonha.
Porque eu me sensibilizei muito com a situação do rapaz. Ele dizendo que precisava trabalhar, aquela coisa toda, mas eu não podia resolver o problema. Então assim, eu estou pagando um preço muito alto em relação ao concurso, porque eu disse de fato que dava para fazer e hoje não está sendo feito, entendeu? Então assim, não é que vai colocar todo mundo de uma vez, mas a gente pode alinhar o discurso. Olha, vamos fazer um cronograma, vamos ter uma previsão aqui. Agora, claro, que do jeito que está hoje, uma outra parcela vai ter que ser penalizada. Porque tem muitos contratos, entendeu? Inclusive tem mais contrato do que na gestão passada. Eu queria falar agora também que as alegações dos próprios concursados é que, em vez, né, de ser mais fácil colocar esses que passaram no concurso, a gestão está extrapolando os limites, colocando ali gente além da conta no contrato ali como temporário. Mas aí eu te digo uma coisa, tem Câmara de Vereadores para cobrar a gestão, entendeu? Eu estou aqui trazendo meu posicionamento, até porque eu fui eleito e recebo todo mês o salário de vice-prefeito, não posso me eximir da responsabilidade, mas cabe à Câmara cobrar com mais precisão, entendeu? Tem 11 vereadores, tem os vereadores da base, tem os vereadores da oposição, me dou bem com todos eles, entendeu? Temos uma hora ou outra discordância de pensamento, é natural, mas esse papel fiscalizador é da Câmara. Eu estou à disposição, como sempre estive, para ajudar no que estiver ao meu alcance. Eu não vou fazer o que é trabalho de ninguém. E também não vou estar comprando briga de ninguém. Não estou me referindo aqui aos concursados, viu? Porque vocês serão funcionários do município e como agente público eu tenho a responsabilidade de ouvir vocês. Eu estou falando aqui agora entre os políticos. Eu não vou comprar briga de político nenhum, porque na hora de comprar a briga de vice-prefeito Estênio, ninguém quer comprar. Inclusive eu já recriminei algumas pessoas que chegaram perto de mim recentemente falando mal do prefeito. Eu disse, não venha falar mal do prefeito perto de mim. Porque vocês vêm falar mal do prefeito perto de mim, mas quando estão com o prefeito não tem coragem de dizer a ele o que estão dizendo a mim. Tenham coragem de dizer ao prefeito que ele precisa melhorar? Tenham coragem de dizer ao prefeito que ele precisa fazer um ajuste na administração? Porque isso não é crime. Isso não é crime. Isso é orientar, isso é querer ver a coisa dar certo. Agora você vem, mete o pau no prefeito, o vice-prefeito se dispõe a escutar, porque agora eu não estou escutando não, viu? Já botei para correr um bocado. Aí na hora do vamos ver, eu vejo você tirando foto com o prefeito e metendo o pau no vice-prefeito. Entendeu? Então eu já descartei alguns que estavam com esse costume de vir conversar comigo, mas na hora do vamos ver, passava a mão na cabeça. Não, minha gente. Se a gente é aliado de verdade, se a gente é grupo, a gente precisa dizer com respeito o que está acontecendo para melhorar. Porque eu não ganhei eleição para ficar 4 anos, não. Eu ganhei para ficar no mínimo 8. E apoiar o candidato a sucessor que o prefeito colocar. Foi para isso que a gente ganhou. E claro, ficar no mandato para trabalhar pelo povo. Eu não estou trabalhando contra o grupo. Eu estou trabalhando sempre para unir. Agora, as divergências vão acontecer, como nessa eleição de deputado, não é somente eu que vou votar diferente. Tem os vereadores também que vão votar diferente. Mas eu estou trabalhando para unir e assim, eu quero até pedir desculpas ao vereador Jorge, que eu não pedi autorização a ele antes de dizer isso, mas eu acho que é importante eu falar aqui. Recentemente o vereador Jorge ficou doente. E depois que ele se recuperou, ele conversou comigo, nós somos amigos há muito tempo, e ele disse a mim assim que estava pensando em dar uma desacelerada para cuidar um pouco da saúde. E se eu não fosse do grupo, se eu não quisesse o alinhamento, eu tinha dito um discurso diferente, mas eu cheguei perto do vereador e disse assim, vereador, eu estou entendendo a sua situação, o senhor é diabético, o senhor está fragilizado, precisa cuidar mais da sua saúde, faça o seguinte, procure o prefeito, converse com a sua família e tire uma licença de 3 meses, por exemplo, até o final desse semestre legislativo.
Quando voltar do recesso, aí o senhor retorna. Passe aí 2, 3 meses fora da Câmara. O senhor não vai deixar de ser vereador, o senhor vai continuar trabalhando pelo povo, entendeu? E com isso, vai assumir a suplente, que nesse caso é Dona Maria Anunciada. Eu quero até mandar um abraço para ela, uma pessoa que gosto muito. Então veja, eu estava preocupado com a saúde do vereador e ao mesmo tempo preocupado em convocar a suplente para assumir. Porque eu sei que Dona Maria Anunciada faz muita falta naquela casa. E seria muito bom também que ela passasse por lá, em algum desses períodos desse mandato. Agora, se eu fosse outro, eu dizia, vereador, oxe, tire licença não dê seu espaço a ninguém não. E depois nós conversamos e o vereador Jorge chegou à conclusão que dava para ele continuar. Teve vereador ano passado que ligou para mim e disse assim, Estênio, hoje eu vou para a reunião e vou romper. Eu disse, não vá não, é melhor você ficar em casa. Não rompa não, porque depois o prejudicado vai ser você. Esfria a cabeça, entendeu? E deixa o tempo passar. Agora se eu fosse outro, eu botava lenha na fogueira. Mas quando você passa na praça, um ou outro é pau no vice-prefeito. Quando você vai na rede social, um ou outro é pau no vice-prefeito. Cuidado, não converse com o vice-prefeito não, não fique perto do vice-prefeito não. Pelo amor de Deus, minha gente, vamos ter maturidade, vamos ter equilíbrio. O nosso programa está chegando já ao final, mas eu só queria fazer uma última pergunta a nível de esclarecimento à população. Vice-prefeito Estênio, e você fique também à vontade para as considerações finais. E a pergunta é, esse distanciamento que há entre você e o prefeito Dimas Natanael, será que não ocorre em virtude, porque eu ouvi muitas coisas aí nas ruas, nas esquinas, que houve também ali nos boatos, né? Nos bastidores, houve exaltação também de sua parte, quando foi procurar o prefeito, houve ali bate-boca, houve discussões. Será que isso aí não foi os motivos que levaram o distanciamento, esse clima meio que frio entre você e o atual gestor? Veja, eu não tive bate-boca com o prefeito. Agora, você já ouviu aquele ditado, água mole em pedadura, tanto bate até que fura? Eu tive divergência com 2 secretários da gestão. Não bati em ninguém, ninguém bateu em mim, não quebrei nada, entendeu? Mas eu tive uma divergência sim no mês de dezembro. Inclusive, o que eu tenho vivenciado hoje na condição de vice-prefeito tem me ajudado muito enquanto pessoa. Porque o que eu passei em dezembro eu não desejo para ninguém. E eu posso contar nos dedos quantas pessoas foram na minha casa prestar solidariedade a mim. Entendeu? Isso é muito triste até. Porque quando começou a gestão, quantas pessoas eu defendi para estarem nos seus cargos comissionados, para estarem nos seus contratos? E quando eu mais precisei, quantos estenderam a mão para mim? Isso não significa dizer que eu tenho que concordar com o vice-prefeito. Não, mas dizer assim, vice-prefeito, independente do seu posicionamento, você tem um amigo, você tem um irmão, você tem uma pessoa com quem pode contar, entendeu? E aí passou essa tempestade e eu estou aqui, sobrevivi. E isso aconteceu até porque eu tinha questionado o fato de um servidor não estar trabalhando. Todo mês o salário caindo na conta e ele não estava trabalhando. Aí quando eu pedi um posicionamento da gestão, não houve o posicionamento, entendeu? Não houve. E assim, eu reconheço, naquele momento eu me exaltei, mas eu me exaltei no tom de voz. Mas eu não agredi ninguém. Inclusive fui recomendado a passar uns dias descansando. Fui para casa de um tio meu em Curitiba, passei aproximadamente 10 dias lá. Mas antes de ir, fui receber o título de cidadão itanguense que o vereador Jorge me concedeu. Fui receber a governadora Raquel Lira no dia 20 de dezembro na inauguração da praça. Sabe o que é que entristece? É você saber, porque nesse dia que a governadora chegou, eu me senti mal e me colocaram sentado numa cadeira em cima daquele palco. E o que me entristece é saber que pessoas que eu dei a mão,
Pessoas que eu fui solidário a entrar no secretariado estavam zombando de mim lá embaixo. E as pessoas que estavam em volta escutaram e depois vieram me contar. Estavam rindo do meu estado de saúde, entendeu? Então, para concluir isso aqui, eu quero dizer a você o seguinte: não tenho raiva de ninguém. Agora eu só vou, a partir de agora, para um lugar se eu for convidado. Se eu não for convidado, eu não vou. Entendeu? No que se refere a esses eventos oficiais. Porque Dona Maria Anunciada, que é muito minha amiga, eu considero bastante, ligou para mim: meu filho, vá nos dias da apresentação do Maracatu, participe. Quando eu cheguei lá, ela me abraçou, ela chorou comigo, porque eu fui. Mas depois eu bati no ombro dela e disse: Dona Maria, eu vou descer, porque o negócio aqui não tá bom para mim não. Eu desci e assisti embaixo. Quando deu 10 horas, 10 e meia, eu fui embora. Então assim, fica muito ruim você ter sido fundamental nesse processo e depois ser descartado, entendeu? Eu acredito assim, que se eu tivesse alguma coisa para pedir ao prefeito hoje, eu só pediria o seguinte: apesar que eu não tenho meus parentes na prefeitura, então não estou pedindo emprego aqui. Só pediria o seguinte: quando alguém chegar perto do senhor, dizendo assim: prefeito, o senhor ajudou tanto Estênio, o senhor escute essa pessoa e depois que escutar, o senhor diga assim: ele também me ajudou. O senhor fez tanto por Estênio, escute essa pessoa e depois diga assim: ele também fez muito por mim. É claro que eu não fiz com dinheiro, mas eu fiz com ações. Porque na hora de romper com o moinho, com a candidatura de Pedro posta ainda, eu tive coragem de romper. Minha mãe era gari, entregou emprego. Minha esposa era professora, entregou emprego. Eu era assessor dentro da Câmara de Vereadores, entreguei o emprego porque eu acreditei no projeto. Eu passei necessidade. Eu tenho pessoas aqui que sabem disso. Inclusive eu quero mandar um grande abraço para o irmão Carlinhos da Casa dos Móveis. Meu amigo, meu irmão. Não sei se ainda é meu cabo eleitoral, mas era o meu cabo eleitoral número 1. Choramos juntos, irmão Carlinhos. Foi verdade ou não? E sorrimos juntos muitas vezes. Inclusive, tanto ele quanto Moisés e outras pessoas, foi eu que fiz a ponte para hoje estar no grupo político do prefeito. Então assim, eu respeito o posicionamento das pessoas. Ninguém é obrigado a caminhar comigo, ninguém é obrigado a concordar comigo. Agora, o que não pode acontecer é a gente passar uma borracha nessa história, né? Nas horas que nós choramos juntos, nas horas que nós sorrimos juntos, né? Nas horas que nós fomos solidários uns aos outros. Eu estou me referindo agora de uma forma geral, entendeu? Então assim, eu tenho vivido hoje algumas situações que eu digo assim: meu Deus, será que eu mereço? Se eu mereço, a justiça vai cair sobre mim, a justiça divina vai cair sobre mim. E se eu não mereço, Deus certamente vai tomar uma providência. Porque é muito ruim. É muito ruim você ser criado numa cidade há mais de 20 anos e ser desrespeitado muitas vezes. Principalmente na condição de uma autoridade constituída. Entendeu? Mas eu não estou aqui para fazer lamentação. Eu estou aqui para dizer que vou continuar trabalhando, vou continuar de mãos dadas com as pessoas que querem segurar na minha mão e atender a todos sem distinção. Entendeu? Pode ser que amanhã ou depois chegue uma pessoa aqui na rádio dizer: eu fui conversar com o vice-prefeito, pedi uma coisa a ele e ele não me atendeu. Claro, ninguém consegue atender todo mundo. Agora eu duvido que diga que o vice-prefeito faltou com respeito, que o vice-prefeito humilhou, que o vice-prefeito agrediu. Não. Agora, as pedradas que têm sido lançadas contra mim, eu estou guardando, entendeu? Mas não é para lançar de volta, não. É para um dia eu olhar para ela e dizer assim: foi bom vocês terem sido lançadas contra mim. Doeu, mas eu aprendi uma lição. E estou mais forte, porque Deus é aquele que ajuda todos nós. Um grande abraço ao povo de Lagoa de Itaenga. Um abraço, vice-prefeito Estênio Ferreira. Vem aí, Mano Antônio, na tarde super brega. Um ótimo e abençoado final de semana para todo mundo. Em nome de Jesus, voltaremos na segunda-feira.
CYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM.